Audiobook da Revista Espírita de 1860. Maio, item 5.4. Variedades. Pneumatografia ou escrita direta. No dia 11 de fevereiro último, o Sr. X, um dos nossos mais ilustres literatos, achava-se em casa da senhorita Wade, com 6 outras pessoas, há tempos iniciadas nas manifestações espíritas. O Sr. X e a senhorita Wade assentaram-se face a face, em volta de uma mesinha escolhida pelo próprio Sr. X. Este último tirou do bolso um papel perfeitamente branco, dobrado em 4 e por ele marcado com um sinal quase imperceptível, embora suficiente para ser facilmente reconhecido, colocou-o sobre a mesa e o cobriu com um lenço branco que lhe pertencia. A senhorita Wade pôs as mãos sobre a ponta do lenço, o Sr. X fez o mesmo, pedindo aos espíritos uma manifestação direta, com vistas à sua instrução. Pediu-a de preferência a Channing, evocado com essa finalidade. Ao cabo de 10 minutos, ele mesmo levantou o lenço e retirou o papel, que trazia escrito de um lado o esboço de uma frase traçada com dificuldade quase legível, mas na qual se podiam descobrir os rudimentos destas palavras, e Deus vos ama. Do outro lado estava escrito, e Deus, no ângulo exterior, e Cristo, no fim do papel. Esta última palavra era escrita de modo a deixar uma impressão na folha dupla. Uma segunda prova foi feita em condições exatamente iguais. Ao cabo de um quarto de hora, o papel continha, na face inferior, e em caracteres fortemente traçados em negro, estas palavras inglesas, God loves you e, mais abaixo, Channing. No fim do papel ele havia escrito em francês, fé em Deus, enfim. No reverso da mesma página existia uma cruz com um sinal semelhante a um caniço, ambos traçados com uma substância vermelha. Terminada a prova, o Sr. X exprimiu à senhorita Wade o desejo de obter, por seu intermédio, considerando-se a sua condição de médium escrevente, algumas explicações mais desenvolvidas de Channing, estabelecendo-se entre ele e o espírito o seguinte diálogo. P. Channing, estás presente? Reis. Eis-me aqui, estás contente comigo? P. A quem se destina o que escrevestes, a todos ou a mim particularmente? Reis. Escrevi esta frase, cujo sentido se dirige a todos os homens, mas, escrevendo-a em inglês, a experiência é para vós, em particular. Quanto à cruz, é o sinal da fé. P. Por que a fizestes em cor vermelha? Reis. Para vos pedir fé. Eu nada podia escrever, era muito longo. Dei a vós um sinal simbólico. P. O vermelho é, pois, a cor que simboliza a fé. Reis. Certamente, é a representação do batismo de sangue. Observação: a senhorita Wade não sabe inglês e o espírito quis dar, assim, uma prova a mais de que seu pensamento era estranho à manifestação. Ele o fez espontaneamente de boa vontade, mas é mais que provável que se tivessem pedido como prova ele não teria se prestado a isso. Sabe-se que os espíritos não gostam de servir de instrumento visando experiências. Muitas vezes as provas mais patentes surgem quando menos se espera, e quando os espíritos agem por sua iniciativa, frequentemente dão mais do que se lhes teria pedido, seja porque desejam mostrar sua independência, seja porque, para a produção de certos fenômenos, seria necessário o concurso de circunstâncias que, nem sempre, nossa vontade é suficiente para as fazer nascer. Nunca seria demais repetir que os espíritos têm livre arbítrio e querem provar-nos que não se submetem aos nossos caprichos. Eis porque raramente acedem ao desejo da curiosidade. Os fenômenos, seja qual for a sua natureza, jamais estão, de uma maneira certa, à nossa disposição, e ninguém poderia gabar-se de obtê-los à vontade num dado momento. Quem os quiser observar deve resignar-se a esperá-los, e muitas vezes, da parte dos espíritos, uma prova para a perseverança do observador e do fim a que se propõe. Os espíritos pouco se preocupam em divertir os curiosos e só se ligam de boa vontade às pessoas sérias, que provam vontade de instruir-se, para tanto fazendo o que for necessário, sem mercadejar seu esforço e seu tempo. A produção simultânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso, contudo, não é mais sobrenatural que os outros. Podemos dar-nos conta desse fato lendo a teoria da escrita direta na Revista Espírita do mês de agosto de 1859. Com a explicação desaparece o maravilhoso,
resultando num simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais da natureza, e no que poderíamos chamar a fisiologia dos espíritos.